Então, pessoal, eu sou o professor Marcelo Rodrigues do Planeta Transfer e eu vou tentar explicar para vocês um vídeo mais curto, né? Eu tenho algumas lives que eu explico um pouco mais a fundo, mas eu vou tentar fazer um vídeo bem curto para explicar sobre marcas de rolete. Bom, muita gente deturpa, muita gente distorce o que acontece com as impressorinhas, essas impressorinhas pequenas da linha L da Epson, que muitos insistem em dizer que elas são adaptadas, que há uma adaptação para tinta sublimática, que por isso a coisa funciona de maneira errada. Bom, os roletes, eles estão bem próximos do depósito da tinta. Então você tem um espaço muito pequeno entre a impressão e a chegada dos roletes. Isso é determinante, né, para que você não consiga uma boa secagem da tinta até que ela ganhe, que ela receba a puxada desses roletes. Então, eles, quando passam e ela ainda está úmida, isso é o que faz com que ele caminhe por uma superfície úmida, molhada, e que ele vá retirando a tinta de um lado e colocando no outro. Esse é o caminho de rolete, essa é a marca de rolete. Por que que ela acontece, gente? Ela acontece por um fator bem simples, né? Quando você trabalha com o papel offset, que a gente chama de sulfite, né? Ele rouba muito a sua tinta, então ele trabalha como se fosse uma toalha, ele deixa a tinta passar para a fibra do papel ou até para a costa do papel. Então ela vai se aprofundando e quando o rolete passa, né, não é que esteja seco, é que a tinta não está ali, ela está para baixo. Então ele passa e não faz nenhum problema porque o caminho de rolete ali, ele não passa por uma superfície molhada. Então ele passa por algo que foi sugado pela fibra do papel. Aí nós temos aqui o papel monolúcido. É um papel que tem um tratamento mediano, onde ele um lado dele ele é mais liso, é fácil de você notar, o outro é meio poroso, e esse aqui é um lado um pouquinho mais liso. Então ele tem o que a gente chama de contrabarreira, ele tem uma impermeabilização mediana, não é química, é no tratamento da fabricação desse papel. Ele passa por uma calandra monolúcida, então um dos lados fica semi-permeável, ou seja, tem uma impermeabilização mediana, pequena, né, para que a tinta não passe tanto para o outro lado, tá? E qual a função disso, gente? A função é que quando a tinta não passa para baixo, ela é devolvida com mais intensidade. A intensidade das cores se acentua, fica mais bonita, fica melhor. E para quem usa produtos rígidos, tipo caneca, azulejo e tal, que fica muito mais tempo a tinta em contato com a resina, né, requer que a tinta esteja mais na superfície, né? E estando na superfície, nós temos aqui o papel com tratamento químico. Todo mundo conhece o papel fundo azul Avir. Agora ele tem 90 gramas, ele tem um tratamento químico, um coat químico. Gente, esse papel, muitas vezes, ele é culpado da eficiência dele. Incrível, né? Então, quanto melhor o papel, mais ele exige que a tinta em questão tenha uma densidade alta, uma coloração forte, uma química de secagem muito boa e um perfil de cores que vai fazer com que, já que você tem esse conjunto todo, você vai colocar menos carga de tinta no papel. E você colocando menos carga de tinta no papel, né, a tinta vai secar um pouco mais facilmente, porque se ela estiver encharcada demais, ela não vai ter como secar nesse pouco espaço de tempo que tem entre o depósito da tinta e a chegada dos roletes. Por que que a L1300 ela causa menos problema de rolete? Apenas por ter um espaço maior entre o depósito da tinta e a chegada do rolete. Quanto maior for esse espaço, né, mais tempo tem de secagem. Bom, então por que que ele é culpado? Porque quando as pessoas pegam ele e ele evidencia que a tinta em questão não é uma tinta ideal como a nossa, que tem tudo isso que eu falei,
coloração forte, densidade alta, química de secagem e perfil ajustado, você vai ter, ele vai evidenciar que a sua tinta não seca de jeito nenhum, nem no sol de 40 graus, nem no Rio de Janeiro vai secar, porque tem um problema de engenharia da Epson. Não é que ela seja adaptada, né? É que podia ser que esse rolete fosse anterior ao depósito da tinta ou até por baixo do papel. Isso é um detalhe que a Epson não se atentou, né, porque ela não pensava que vocês fossem trabalhar, que nós fôssemos trabalhar com a tinta sublimática, que ela tem um pouquinho mais de dificuldade de secagem, né, do que uma tinta corante, do que uma tinta pigmentada, tá? Mas isso não quer dizer que seja a adaptação. E eu explico até que a F570, né, que todo mundo diz que é sublimática, tem os mesmos problemas. Os roletes, se eles se atentassem para isso, eles teriam mudado o rolete para anterior ao depósito da tinta ou, de repente, por baixo do papel. Então, essa explicação, gente, é a mais lógica possível. E o que você tem que fazer, mesmo quando você usa uma tinta top, né, que ela tem uma secagem maravilhosa? Você vai usar um secador de cabelos aqui. Vou deixar bem claro aqui, ó. O secador, ele é colocado aqui, ó. Ó, ele vai esquentar o papel. Por que eu digo que uma estufa não serve de nada para a sublimação? Primeiro porque a tinta é base de água, então não tem lógica tirar a umidade do papel se você vai jogar literalmente água nele. Então não é a umidade do papel que ocasiona isso, é a umidade do ar e o frio, né? Então o que você faz? Você vai esquentar o papel, coisa que o desumidificador não faz, coisa que a estufa não faz. Ela até pode dar uma temperatura maior, mas você tirou da estufa e colocou aqui, ele já esfria. Então tem que ser na hora que ele vai imprimir, você esquenta o papel e ele vai descer já quente. Aí eu falo para vocês pensarem no asfalto quente recebendo a chuva. Então, quanto mais quente tiver o papel, melhor ele vai atuar na secagem da tinta nesse pouco espaço de tempo que ela tem para secar. Entendeu, gente? Então, essa é a função, né? Isso é o que vocês têm que se atentar. Então, para isso, vocês vão ter um paliativo, né? Um simples secadorzinho de cabelo que vai melhorar bastante a performance quando você tem algumas cores mais chapadas, você tem a ocasião do frio, você tá num local que é muito frio e ele não seca muito bem. Então, ficou explicado, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Vão lá nas minhas redes sociais, no meu YouTube, no meu Instagram, é sempre Planeta Transfer ou Marcelo Rodrigues, ok? É só vocês pedirem, até pelo meu WhatsApp, que eu dou toda assistência. Quem compra a minha tinta sabe disso, sabe que não tem problema de coloração, as cores são perfeitas, né? Não tem problema de rolete, ou se tiver, em casos bem extremos, ele vai usar esse paliativo e vai consertar, vai funcionar. Então, gente, não adianta tirar rolete, não adianta gramatura menor, não interfere em absolutamente nada, nada. Não adianta fazer uma configuração, porque quem vai mandar é o perfil de cores. Ele é que vai fazer o ajuste perfeito para tudo funcionar como deve. Ok, gente? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês bastante.